Está buscando um iPhone para comprar, mas não sabe se paga caro em um modelo mais atual ou economiza com algum mais antigo? Será que o Pro Max é realmente melhor? O Tudo Celular vai te ajudar a escolher o seu tão desejado iPhone. Aqui listamos os melhores modelos da maçã que testamos nos últimos anos para você saber o que muda entre eles e qual se encaixa melhor nas suas necessidades. Começamos com o mais barato da lista, o iPhone 7 por volta dos R$2.000. Ele é o mais antigo dessa relação e foi lançado em 2016. Vale a pena investir em um celular velho a essa altura? Bem, se você quer pagar pouco em um iPhone, terá que se contentar com este. Por mais que seja um celular com quase 5 anos de existência, ele ainda consegue superar muito modelo recente com Android em desempenho na mesma faixa de preço. O problema do iPhone 7 é sua bateria, que rende pouco, e o fato de que em breve ele deixará de receber atualizações do iOS. Subindo um pouco para perto de R$ 2.500 temos o iPhone SE, não aquele antigo que foi lançado em 2016, mas sim um novo que foi atualizado em 2020. Ele tem o mesmo visual do iPhone 8, mas por dentro você encontra o mesmo hardware da linha iPhone 11. Isso garante alto desempenho com qualquer aplicativo ou jogo para iOS. A Apple não economizou em câmeras. Tudo bem, ele só tem uma na traseira, diferente dos mais atuais da marca com conjunto mais completo. O que importa é que o iPhone SE registra boas fotos de dia e à noite, mas peca por não ter o modo noturno dos mais caros. Se busca um bom celular para selfies sem gastar muito, então o iPhone SE é para você. O que poderia ser melhor é a bateria, que não rende muito e ainda demora para recarregar. Não curtiu o design defasado do SE? Então o mais próximo dos R$3.000 e com visual mais atual é o XR, que foi lançado em 2018. Pode parecer um modelo já antigo, mas como a Apple dá suporte por muito tempo aos seus celulares, ele ainda continuará recebendo updates do iOS por alguns anos. O seu hardware é mais antigo, porém a diferença no desempenho é pequena. Mesmo com uma tela maior e com resolução superior, a bateria do XR ainda rende um pouco a mais do que a do iPhone SE. Já o tempo de recarga continua demorando 3 horas. Infelizmente, este é um ponto crítico na maioria dos celulares da maçã e que só foi corrigido nos modelos Max com a adição de uma bateria mais generosa. Sentiu falta de uma câmera ultra-wide no iPhone XR para tirar fotos com a turma toda? O iPhone 11 é o seu sucessor e os dois têm muito em comum, como o tamanho de tela, dimensões, design e tecnologias. As mudanças ficam para o processador mais potente, o mesmo do iPhone SE, e o aumento de RAM, o que garante um gás extra para quem usa muitos aplicativos ao mesmo tempo. A Apple também aprimorou a resistência contra a água, permitindo que o iPhone 11 possa ser mergulhado por até 2 metros de profundidade. A câmera frontal evoluiu e registra selfies ainda melhores, enquanto a traseira ganhou modo noturno mais eficiente para salvar suas fotos da escuridão. A bateria cresceu e rende mais, porém, também demora para recarregar. Todas essas melhorias saem por volta dos R$4.000. Vale pagar a diferença para você? Se você quer o iPhone mais compacto ou mais barato da atual geração da Apple, então a escolha cai sobre o iPhone 12 mini, que custa em média R$5.000. Diferente dos outros citados que trazem tela com painel IPS LCD, este aqui tem painel OLED com resolução superior e suporte a Dolby Vision para a máxima experiência com conteúdo em HDR. O desempenho do iPhone 12 mini é ainda melhor que os demais citados, graças ao novo chip A14 Bionic, mas não chega a ser tão veloz quanto os mais caros da mesma geração. Suas câmeras registram ótimas fotos em qualquer situação de luz, e a frontal impressiona nas selfies e modo retrato. O problema do iPhone 12 mini você já deve imaginar. Por ser muito pequeno, sua bateria também é pequena, e a autonomia é a pior dos modelos da nossa lista. Para piorar, ele não vem com carregador na caixa. O iPhone 12 mini pode ser interessante para quem foge de celulares grandes, mas será o terror para quem tem mãos maiores, pois vão sofrer para conseguir digitar em uma tela pequena. É aqui que entra o iPhone 12, já que os dois são exatamente iguais, com a diferença apenas no tamanho de tela e bateria. O modelo maior custa em média R$1.000 a mais. Isso ajuda a resolver o problema de autonomia fraca visto no iPhone 12 mini, mas também não vai esperar que o 12 entregue bateria para o dia inteiro. Será normal ter que fazer uma segunda carga no início da noite e a falta de carregador também é um ponto negativo.
Pelo menos o tempo de recarga não é alto, como visto nos demais, principalmente se você usar o carregador de 20 watts que a Apple vende separadamente. Se ficou decepcionado até aqui com tanto iPhone fraco de bateria, então aviso logo que o melhor de todos que testamos é o iPhone 11 Pro Max. Ele entrega bateria para mais de um dia e até supera o seu sucessor. Por muito tempo ele foi o celular mais rápido que já passou pelo Tudo Celular e atualmente só fica abaixo das variantes Pro da linha iPhone 12. Ainda vale a pena pagar R$ 7.000 no 11 Pro Max? Ele entrega ótimo desempenho, suas câmeras são muito boas e ainda receberá atualizações do iOS por muito tempo. Ele só não tem suporte à rede 5G como os modelos mais atuais, o que pode acabar fazendo falta no futuro. Mas por enquanto, ainda é um ótimo celular top de linha. Agora, se você quer um celular 5G e sentiu falta de uma câmera teleobjetiva nos iPhones 12 e 12 mini, então terá que pagar quase R$ 8.000 pelo 12 Pro. De extra, ainda terá o sensor LiDAR, que serve como um scanner 3D para mapeamento e aprimora a experiência com realidade aumentada, além de ajudar a ter um efeito retrato mais profissional em fotos. O iPhone 12 Pro é ainda mais rápido do que o 11 Pro Max e, por ter mais RAM, consegue manter mais aplicativos rodando ao mesmo tempo. O ponto fraco fica para a bateria, que não chega nem perto da autonomia do 11 Pro Max e quase empata com o iPhone 12. Se você não liga para o LiDAR ou a câmera teleobjetiva, então talvez não faça sentido pagar a mais pelo 12 Pro. E encerramos nossa lista com o iPhone 12 Pro Max, o celular mais rápido que já passou pelo tudocelular.com. Ele tem a mesma configuração do 12 Pro, mas conseguiu ser um pouco melhor em nosso teste focado no multitarefas. Outro ponto que o Max também supera o mais barato é na qualidade das fotos noturnas, devido ao seu maior sensor fotográfico. O 12 Pro Max é o maior celular já lançado pela Apple e traz uma tela de 6,7 polegadas com brilho alto que supera os mais baratos da linha. Sua bateria pode não surpreender como a do 11 Pro Max, mas é o segundo melhor em autonomia que já testamos. E claro que com o aumento de bateria vem o aumento do tempo de recarga, mas não é tão lento quanto os mais antigos. Por fim, o 12 Pro Max tem todas as tecnologias presentes nos demais. Resumindo tudo, para quem busca um iPhone acessível, o XR ainda é a melhor opção. O SE é mais barato, mas nem todos podem curtir a tela pequena e o design defasado. Será que vale a pena procurar por um iPhone mais antigo do que os modelos que citamos? Achamos que não. Como já saíram de linha há muito, os preços estão inflacionados e sem falar que vão deixar de receber suporte da Apple muito em breve. Se você busca ter a experiência máxima, então o 12 Pro Max é a escolha ideal e até o elegemos como o melhor celular de 2020. Agora, se você não se importa com a bateria mediana e a câmera teleobjetiva, então pode economizar e ir de iPhone 12. Se não faz questão do hardware mais atual ou conexão 5G, o iPhone 11 tem o melhor custo-benefício da Apple atualmente. E para encontrar todos eles com os melhores preços é só clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar se você já é usuário da Apple ou é da turma que acha um investimento muito alto em celular. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e nos vemos na próxima.